Quando os fãs pensam nos maiores momentos de Shield Hero, normalmente lembram de algumas cenas específicas. A traição de Naofumi, sua ascensão como herói do escudo, as ondas de catástrofe, as grandes batalhas que marcaram a história. Mas existe um detalhe que muitos ainda não perceberam. Os eventos mais importantes da obra talvez ainda nem tenham acontecido. E isso pode parecer estranho. Afinal, já vimos guerras. Já vimos reis caindo. Já vimos heróis enfrentando inimigos absurdamente poderosos. Mas o próximo grande arco promete mudar algo muito maior. A própria direção da história. E é exatamente por isso que tantos leitores da novel consideram esse o arco mais importante de Shield Hero. Porque ele não muda apenas os personagens. Ele muda tudo o que acreditávamos saber sobre o mundo. No começo da obra, a história parecia relativamente simples. 4 heróis cardeais. Ondas ameaçando a existência do mundo. E personagens tentando sobreviver a essa crise. Mas conforme a narrativa avançou, ficou claro que a situação era muito mais complexa. Porque as ondas nunca foram apenas um desastre natural. Nunca foram apenas um evento de destruição. Na verdade, elas eram apenas uma parte de algo muito maior. Algo que estava acontecendo nos bastidores desde o início. E quanto mais a história avança, mais essa verdade começa a aparecer. É justamente aí que esse novo arco se torna tão importante. Porque pela primeira vez, os personagens começam a enxergar o quadro completo. E quando isso acontece, praticamente tudo muda. Os inimigos mudam. As prioridades mudam. Os objetivos mudam. Até mesmo a forma como vemos os heróis começa a mudar. Porque durante muito tempo, Naofumi lutou para proteger seu mundo. Mas o que acontece quando a ameaça deixa de estar limitada a um único mundo? Essa é a pergunta que começa a redefinir toda a obra. E a resposta é muito mais assustadora do que parece. Porque quanto mais descobrimos sobre a origem dos conflitos, mais percebemos que os heróis estavam enfrentando apenas parte do problema. A verdadeira ameaça sempre foi muito maior. E isso leva Naofumi a um nível completamente diferente de responsabilidade. Mas talvez a parte mais interessante seja outra. A evolução do próprio Naofumi. Porque quando ele chegou a esse mundo, era apenas alguém tentando sobreviver. Depois se tornou um herói. Depois um líder. Depois alguém capaz de influenciar nações inteiras. Mas agora a escala da história continua crescendo. E junto com ela cresce a importância de Naofumi. Porque os desafios que estão chegando exigem algo muito diferente daquilo que vimos até agora. Não basta ser forte. Não basta vencer batalhas. Não basta proteger os próprios aliados. Pela primeira vez, o destino de múltiplos mundos começa a entrar na equação. E isso muda completamente o peso das decisões. Mas existe outro motivo pelo qual muitos leitores consideram esse o arco mais importante de todos. As revelações. Porque algumas das maiores respostas da obra começam a surgir justamente nesse período. Mistérios construídos ao longo de vários volumes. Perguntas que os fãs carregam há anos. Segredos envolvendo os heróis. Os mundos. E as verdadeiras forças que movem toda a história. Tudo começa a ganhar forma. E isso transforma completamente a experiência de acompanhar Shield Hero. Porque de repente percebemos que vários acontecimentos do passado tinham significados muito maiores do que imaginávamos. Mas existe algo ainda mais impressionante. A escala dos conflitos. Porque durante muito tempo, os fãs estavam acostumados a ver guerras entre exércitos. Confrontos entre heróis. Ou batalhas contra monstros poderosos. Agora a situação é diferente. Os inimigos se tornam maiores. As consequências se tornam maiores. E os riscos se tornam maiores. Muito maiores. E isso cria uma sensação constante de que a história finalmente está caminhando para algo que foi preparado desde o início. Como se todas as peças estivessem finalmente se encaixando. E talvez seja exatamente por isso que esse arco gera tanta expectativa. Porque ele não parece apenas mais uma etapa da jornada. Ele parece uma virada definitiva. O momento em que a história deixa de crescer apenas em tamanho. E começa a crescer em significado. Por isso, quando muitos leitores afirmam que esse é o arco mais importante de Shield Hero, eles não estão falando apenas sobre ação. Não estão falando apenas sobre batalhas épicas. Estão falando sobre o momento que redefine tudo. Os personagens. O mundo. Os inimigos. E o próprio papel de Naofumi dentro dessa história. E talvez essa seja a maior prova de sua importância. Porque quando esse arco começa, Shield Hero deixa de ser apenas a história de um herói tentando salvar seu mundo. E se transforma em algo muito maior. Algo que afeta toda a estrutura do universo da obra. E você? Acredita que os melhores momentos de Shield Hero ainda estão por vir? Ou acha que a história já atingiu seu auge? Deixe sua opinião nos comentários.